Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História, né? Eu sou o professor Faelme Antônio e a gente vai dar continuidade a esse ciclo de ouro que a gente vem tendo, né, nas nossas últimas aulas. E hoje nós vamos falar um pouco, né, não só de História. Hoje nós vamos adentrar na arte e em outros aspectos também de literatura, né, desse período, né? Mas professor, mas isso é português, isso é arte, mas faz parte da história, né, já que a história se encontra em tudo. Hoje nós vamos estudar sobre o Barroco colonial. Vamos lá? Então, essa que é a nossa aula de número 21, né, a aula dos conteúdos, o Barroco colonial. O Barroco no Brasil foi instituído pelos jesuítas portugueses durante o período colonial, com o objetivo principal de catequizar os índios. Ainda que tenha chegado sob a influência de Portugal, visto que o Brasil era uma colônia portuguesa, o estilo artístico adquiriu características próprias no território brasileiro. Isso porque, naquela época, ambos os países viviam realidades muito distintas. Os portugueses exibiam luxo e pompa, enquanto que os brasileiros enfrentavam a escravidão dos negros e a perseguição dos índios. O Barroco teve uma grande importância artística e cultural no Brasil e deixou legados na arquitetura, na pintura e na estatuária até os dias de hoje, em muitas cidades brasileiras, a exemplo do Rio de Janeiro, Ouro Preto, Salvador e Recife. Então a gente já tem aí, né, essa primeira característica que, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Marco Zero de Recife, né, ou então o Recife Antigo, ou mesmo andar nas igrejas e nas ladeiras de Olinda durante o período do Carnaval, vocês vão passar por muita arquitetura barroca, né, que até hoje existe, né, essa característica, como vocês estão vendo aí na imagem, né, é bem parecido com a estrutura, né, e as casas que existem sim lá em Recife, em Olinda, até os dias de hoje, né? Se vocês forem a Salvador, que eu nunca fui, ou a Ouro Preto, que é onde possui a maior concentração, né, dessas manifestações artísticas, pois foi lá que deu o início, né, do Barroco, né, principalmente os maiores artistas barrocos saíram de lá. Então vocês vão ver muita obra magnífica. Então, vamos entender um pouquinho, né, desse contexto histórico, né, que trouxe a arte barroca para cá. No início do século XVII, o Brasil era uma colônia portuguesa, né, ou seja, era uma colônia de Portugal. Os jesuítas sentiram a necessidade de catequizar os povos indígenas para contribuir com o processo colonizador e se utilizaram do Barroco para isso, principalmente por meio da religião, que exercia influência significativa na vida das pessoas. Por conta disso, a maior parte da herança barroca no Brasil está na arte sacra, né, que é a arte religiosa, nas pinturas, que também é religiosa, e na estatuária dos conventos e das igrejas. Então, se vocês forem, tem um convento lá na ladeira de Olinda, né, que é o convento de São Francisco, em que vocês vão ver toda uma parede formada de azulejos portugueses. Se vocês entraram na igreja do Rosário, então na igreja uma igreja que tem todo, esqueci agora o nome, infelizmente eu já entrei nessa igreja, mas agora eu esqueci o nome, mas tem uma igreja lá em Olinda, que ela fica em cima de um morro, em que o altar dela é bem parecido com esse da imagem que vocês estão vendo, é todo feito, né, de ouro, né, é a coisa mais linda que existe, né, ouro assim, né, a pintura de ouro, né, coberturas de ouro e tal. E esse modelo de capela, né, de centro da igreja, né, vem do contexto barroco, né, em que algumas igrejas possuíam, né, aqui mesmo a igreja da Matriz, né, da Conceição, antigamente tinha um altar que era todo esculpido, né, hoje em dia, né, não sei por que inventaram de demolir e fazer aquela pintura, né, muito mais lindo e muito mais rico, era como era antigamente, né, que trazia toda essa tradição um pouco mais voltada ao barroco brasileiro. Um detalhe importante dessa época, também chamada de século do ouro, refere-se à exploração do minério em Minas Gerais,
que se tornou um dos principais polos culturais e econômicos do país, pois lá muitas jazidas foram encontradas. Isso contribuiu para o desenvolvimento da cultura e da arte naquela região. Então, como no período, como o barroco apareceu aqui, nesse século do ouro, e nesse século do ouro, a região de Minas Gerais era uma das regiões muito importantes por conta da estação de jazidas, então é normal que a arte barroca tenha se desenvolvido mais na região de Minas, principalmente de Ouro Preto. Então, vamos entender quais são as características do barroco no Brasil e na Europa. Essa imagem que eu trouxe para vocês é de uma catedral da Europa, não é aqui no Brasil. Então, a reação ao classicismo entre os séculos 16 e 17 levou ao surgimento do barroco na Itália. Então, como eles estavam cansados do classicismo, que era o estilo artístico anterior, eles começaram então a fazerem uma arte barroca, com características totalmente opostas, como excesso, exagero, linguagem dramática, assimetria, irregularidade, conceptismo e cultismo. O estilo barroco ditou a cultura da época. Então, as características do barroco é justamente isso. É uma arte que tem excessos de detalhes, que são muito exageradas, que tem uma linguagem muito dramática, principalmente porque eles se baseiam em obras bíblicas, em passagens bíblicas, então eles trazem aquela dramaticidade muito grande, Eles são assimétricos, então se vocês verem algumas imagens de santo ou de anjo que não possuem uma proporção muito boa, sei lá, um anjo com a asa maior do que a outra, isso é uma característica do barroco, essa irregularidade, essa assimetria. Ter um lado de uma igreja mais alto do que outra, uma torre bem alta e a outra torre mais baixa. Isso faz parte desse estilo barroco. Naquele período pós-reforma protestante, a Igreja Católica da Contra-Reforma tentava se refazer e as monarquias absolutistas buscavam se autoafirmar, ostentando poder e pompa. Então, como a Igreja estava tentando voltar e conseguir novamente ter a força que tinha antigamente, ela investiu muito nessas obras sacras. A exemplo disso são os grandes teatros, igrejas e palácios construídos na época com o objetivo de causar um impacto na sociedade. Católico e monárquico, Portugal adotou essa estratégia barroca e levou ao Brasil cerca de 100 anos após o início da colonização, quando o território brasileiro crescia com o surgimento das suas primeiras vilas. Então eu trouxe aí para vocês essa imagem, essa pintura, que é a entrega da cabeça de São João Batista, a rainha que tinha solicitado, tinha pedido a cabeça dele. Então vocês veem que a obra, a pintura realmente é para impactar. Eles trazem essas passagens bíblicas mais impactantes na sua obra. Vocês veem aí esse tom mais escuro, essas cores menos vibrantes, que é uma característica da época, do barroco. Nessa época, a escravatura, nessa época aqui no Brasil, a escravatura foi instaurada e os índios demonstravam resistência à expansão da colonização. Dessa forma, o barroco no Brasil expressou todas essas contradições e tensões. A técnica rudimentar utilizada pelos escravos e índios, principalmente nas artes plásticas, levou o barroco do Brasil a ser considerado pobre quando comparado ao europeu. Porém, para muitos estudiosos, foram essas características que deram originalidade às obras barrocas nacionais. Então, ou seja, comparado às obras barrocas da Europa, o barroco aqui no Brasil tem traços mais simples. Por quê? Porque eram feitos por negros e índios, pessoas que eram marginalizadas da sociedade, como a gente vai ver, por exemplo, a obra de Aleijadinho, que tem toda essa característica. Então, vamos conhecer um pouco dessas artes barrocas aqui no Brasil. Então, uma das primeiras coisas que eu trago é essa igreja aí, que foi construída no topo de um monte, uma igreja ao estilo barroco. Se vocês observarem bem a forma como é que é essa igreja, vocês vão perceber que elas se parecem muito
com a igreja da matriz aqui da gente, né? Com a igreja da matriz, a igreja de São Pedro, a igreja do Bom Conselho antigamente. Então as igrejas, né, que eram construídas aqui seguiam muito esse padrão barroco de construção, né? Então muitas obras barrocas, principalmente na arquitetura, além de pinturas e esculturas que existem até hoje como legados do barroco do Brasil, e são consideradas inclusive patrimônio da humanidade, né? Uma obra ser patrimônio da humanidade é uma obra ser protegida, dela ser proibida de ser reformulada, né? Então, essas igrejas que tem em Recife, em Olinda, em Salvador, em Minas Gerais, etc., elas são proibidas de serem desmanchadas para não perderem essas características. Então, às vezes você chega lá e diz: poxa, mas essa igreja está velha, está mofada, está rachada, está prestes a cair aos pedaços, por que ninguém derruba ela e constrói de novo? Não pode. Ela é um patrimônio da humanidade, ela deve ser preservada. Ela pode ser restaurada, mas ela não pode ser destruída, não pode ser desmanchada. Os edifícios sacros são os maiores destaques da arquitetura barroca no Brasil, né? São as igrejas, né? As primeiras construções foram levantadas na cidade de Olinda e Salvador, né? Essa igreja aí, inclusive, ela fica lá em Olinda, ainda na metade do século XVI, né? Então essa igreja ela foi construída no século XVI. Imagina, até hoje, né? Desde o século XVI até agora, digamos que ela foi construída em 1600, né? Até 2020 ela está aí em pé, intacta. Lógico, né? Que essas partes aí da frente e tal mudaram, mas ao redor dela mudou, mas a igreja permanece a mesma. Eram utilizadas técnicas bem rudimentares, como por exemplo a técnica do pau a pique, que consistia no entrelaçamento de madeiras que eram fixadas no solo com vigas horizontais, geralmente feitas de bambu. Então eles fixavam, né, eles trançavam a madeira, fixavam no chão e depois passavam o barro cobrindo, né, quase como se fosse uma casa de taipa mesmo, só que depois é que foram feitas de alvenaria. Em seguida passaram a ser erguidos em alvenaria, né, que era tijolos, né, adobe e taipa. As igrejas possuíam frontões retangulares, né, então vocês observam aí essa igreja que tem essa fronte retangular, né, forma triangular que decora o topo e a fachada, né, então apesar de ter a frente retangular, vocês veem o topo, né, e a fachada tem essas pontas mais triangulares, né, que lembram um triângulo. E sobre bases retangulares, né? Então elas eram retangulares, que vocês viram nas outras igrejas, né? Elas são realmente retangulares, são quadradas, né? Então elas não são ovais, não são circulares, nem nada disso. Grande parte desses edifícios foram construídos no período da invasão holandesa. Minas Gerais detém o maior acervo barroco do Brasil, com construções ricas em detalhes e elementos cobertos por uma camada de ouro. Também eram utilizadas cores fortes, figuras de anjos e altares todos esculpidos em madeira. Se vocês forem na cidade de Agrestina, por exemplo, aqui ao redor, e se não me engano também em São Bento do Una, né, aqui na cidadezinha vizinha, as igrejas da matriz ali no centro tem um altar totalmente esculpido na madeira, né? É uma coisa que é lindo de se ver. Você vai na igreja só para tirar foto do altar, porque o altar é muito bonito. A pintura barroca expressava o momento enfrentado pela Igreja Católica e sua necessidade de se reaproximar dos fiéis após a Reforma Protestante. Inicialmente, a pintura era trazida de Portugal, feita em azulejos e descrevia passagens da Bíblia, né? Então, ou seja, as maiores pinturas, né, eram azulejos. Essa imagem aí mesmo que vocês estão vendo, ela é toda pintada em azulejo e isso aí depois é colocado na parede. Aí você pensou, azulejo, que não é azulejo. Para quem não sabe, azulejo é algum tipo de cerâmica. Então eles pegavam as cerâmicazinhos, quadradinhos, pequenininhos, pintavam elas, né, como se fosse um quebra-cabeça, e depois iam lá e colavam aquilo ali na parede, montavam na parede e ficava esse mural magnífico, lindo, que em muitas igrejas e em muitos conventos, né, existe até hoje, né? Como eu disse mesmo, o convento lá de São Francisco, em Olinda, tem uma parede toda de azulejo português, que é toda pintada, que forma uma figura, né? Que nem essa, só que a figura de lá
é somente azul e branca, não é colorida que nem essa que vocês estão vendo. No Brasil, as pinturas das igrejas tinham como destaque o primeiro plano superdimensionado e elementos de planos de fundo reduzidos, características que davam aos devotos a sensação de proximidade com Deus. Eram muitas utilizadas cores azuis, vermelho, dourado e o claro escuro. Então vocês podem ver essa imagem, né? Tem a parte de trás da imagem é menor, né? O fundo é mais reduzido as coisas, enquanto que cá no começo as imagens são um pouco maiores, a escala das pessoas são maiores. E a grande utilização desse dourado, do claro, do escuro, do azul, do vermelho, que são essas características do barroco, da pintura barroca. Já as esculturas eram consideradas símbolos de devoção e difundiram em maior parte no litoral e interior brasileiros, sendo encontrada tanto nas casas como nas igrejas. Assim como na pintura, as primeiras obras estatuárias barrocas foram importadas de Portugal. Com o decorrer do tempo, beneditinos e franciscanos passaram a ensinar a arte de esculpir no barro, enquanto os índios aprendiam com a técnica do barro com os jesuítas. Então, nessa parte de esculturas, né, realmente o que se destaca são as imagens santas, né, as imagens sacras, que eram feitas em barros, esculpidas em madeiras, né, e etc, entre outros materiais daquela época. Então, eu trouxe para vocês aqui os principais nomes do barroco no Brasil. Nós temos, né, o poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem, que ele é considerado como o marco inicial do barroco no Brasil em 1601, isso na literatura. O artista exalta em suas 94 estrofes, né, o terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Então nós temos, né, esse poema, né, Prosopopeia, né, como a primeira obra de estilo barroco aqui no Brasil. Outro grande nome, né, da literatura, né, outro que eu trago, é o Gregório de Matos, que ele foi conhecido como Boca do Inferno, por conta do estilo que ele tinha, né, um estilo irônico, que era utilizado nas suas poesias religiosas, satíricas, líricas e eróticas. Ele é considerado um dos maiores poetas do barroco aqui no Brasil. Então, ele era chamado de Boca do Inferno porque ele gostava mesmo de satirizar as pessoas, né? Através das suas poesias, ele xingava as prostitutas, xingava os padres, xingava os nobres, xingava Portugal, ele xingava todo mundo de uma forma bonita, não era com palavrões, não. É que ele xingava de uma forma bem bonitinha, bem prosopopeia, mas aí por conta disso ele era conhecido como Boca do Inferno. Outro artista que eu trago para vocês é Antônio Francisco de Lisboa, que ficou conhecido como Aleijadinho. Ele é conhecido como o maior expoente das artes plásticas barrocas, utilizando-se de características do rococó, que é um outro estilo, né, de escultura, e estilos do clássico e do gótico. Ele usava como material para suas obras a pedra-sabão e a madeira. Entre suas inúmeras obras estão a Igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, e o Santuário do Bom Jesus de Mastozinhos. Então, ele que era um negro e era um ex-escravo, né, ele se tornou esse grande escultor e arquiteto desse período, e que ele tinha, sim, um defeito nas mãos, né, ele não tinha... tinha as mãos aleijadas, mas nem isso, né, impediu ele de ser um grande artista. Outro que eu trago para vocês é Manuel da Costa Taíde, e também como é conhecido, né, Mestre Ataíde, como era chamado. Também foi um dos mais importantes artistas do barroco do Brasil. Ele buscava suas inspirações nas gravuras e estampas missais para suas pinturas, e possui obras espalhadas por diversas cidades mineiras, né? Então vocês observam aí esse teto, né, que ele fez, né, que é em madeira, e ele pintou todo esse teto. Foi o único que eu não consegui encontrar, né, uma imagem que se relacionasse como é que ele poderia ter sido. Então eu trouxe essa obra dele para vocês observarem como é o trabalho dele. Um outro que eu trago aqui também como destaque
é o livro Música do Parnaso, que foi o livro, né, foi o primeiro livro do autor nascido aqui no Brasil, né, o primeiro autor nascido aqui no Brasil, que foi Manuel Botelho de Oliveira. E ele começa, né, a publicar esse livro todo em verso. A obra reunia poesias escritas em diversas línguas, como por exemplo castelhano, português, italiano e latim. Então Manuel Botelho de Oliveira, né, que é o primeiro autor que nasceu aqui no Brasil e que escreveu nesse período barroco, e esse primeiro livro dele, Música do Parnaso, que foi lançado em 1705. E por último, né, eu trago para vocês o Frade Francisco Manuel de Santana Maria de Itaparica, né, que ganhou, né, uma grande relevância na poesia barroca com as poesias Eustáquios e a descrição da ilha de Itaparica. Em suas obras destacam-se, né, a descrição do inferno, né, como é que seria, né, a descrição do inferno, e também como foi a destruição de Jerusalém. Então o frade Francisco, né, Manuel de Santana, de Santa Maria de Itaparica, né, nomezinho bem grande para um frade, aliás, ele trazia nas suas obras essa questão das descrições, né? Ele gostava de descrever em poesia, em verso, como era mais escrito naquela época, né, tanto como era o inferno, né, em uma de suas obras, como foi a destruição de Jerusalém. Bom, e assim nós chegamos na nossa nessa aula, né, de hoje, né, e ainda tem mais um slide que eu vou trazer para vocês, mas esse último slide é uma poesia, né, do Boca do Inferno, de Gregório de Matos. Eu só queria dizer que estou muito feliz de estar com vocês até agora, né? Espero que vocês estejam gostando dessas aulas e que estejam acompanhando tudo direitinho. Qualquer dúvida, tirem com seus professores e até uma próxima aula. Mas vamos ver uma poesia de Gregório de Matos, que é muito bonita. A poesia diz o seguinte: o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz o todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Gregório de Matos.